Eu sempre me orgulhei de construir coisas que resistiam ao tempo. 20 anos no ramo da construção civil, 15 deles gerenciando minha própria firma de arquitetura em São Paulo, e nunca tive uma obra reprovada na inspeção. Meus edifícios enfrentavam chuvas torrenciais e ventanias fortes, assim como eu imaginava que meu casamento resistiria. Mas naquela terça-feira comum, tudo começou a desabar. Cheguei em casa no bairro dos Jardins, na nossa residência colonial que eu mesmo projetei e ergui há 12 anos, admirando o gramado impecável e o novo BMW estacionado na garagem, a última aquisição de Ana com as comissões da imobiliária. Aos 42 anos, eu mantinha o físico dos tempos de serviço militar no Exército Brasileiro, só com as têmporas grisalhas denunciando o estresse acumulado nos últimos meses. Algo estava errado há tempos, as noites longas de Ana se multiplicavam, e suas desculpas ficavam cada vez mais elaboradas, como se ela tivesse ensaiado para um samba-enredo no carnaval. Nossa filha de 16 anos, Sofia, havia se tornado distante e hostil, enquanto Lucas, de 14, me olhava com uma mistura de pena e desdém que nenhuma criança deveria carregar. Precisamos conversar, anunciou Ana assim que entrei pela porta. Ela estava na sala de estar, o cabelo castanho impecavelmente arrumado apesar da hora avançada, vestindo o vestido preto que ela jurava ser só para reuniões com clientes. Atrás dela, Sofia e Lucas sentavam no sofá, com expressões que eu nunca vira antes, frias, unidas e, de algum modo, superiores. Eu larguei as chaves na mesa que eu mesmo fizera de madeira reaproveitada de demolições antigas. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa farsa que estamos vivendo. A voz de Ana tremia, mas não de medo, era uma excitação mal contida, como quem espera o desfile na Avenida Marquês de Sapucaí. Eu não aguento mais, João. Não vou. Eu estudei o rosto da minha esposa, reconhecendo o olhar de quem está prestes a dar o golpe final. Nos meus dias no exército, aprendi a ler as pessoas no instante antes de elas apertarem o gatilho. Vá em frente. Eu estou saindo com outra pessoa. As palavras saíram em uma enxurrada. Vários, na verdade. Principalmente o Ricardo, mas houve outros. Meu Deus, tantos outros ao longo dos anos. Ricardo Silva, o sócio de Ana na imobiliária Premier no Rio de Janeiro. Eu apertara a mão dele em festas da empresa, até contratei os serviços dele para vender um dos meus imóveis de aluguel. A traição me acertou como um soco, mas minha expressão permaneceu neutra, outra lição do quartel. Desde quando? Perguntei calmamente. Isso importa? 5 anos com o Ricardo, mas outros antes. Quase desde o início, para ser honesta. Ana ergueu o queixo com desafio. Você foi meu maior erro, João. Eu nunca devia ter me casado com você. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma fogueira no ar livre de Corpus Christi. Virei-me para os filhos, esperando choque, dor, confusão. Em vez disso, algo pior. Nós sabíamos, disse Sofia, com a crueldade casual que só adolescentes dominam, como quem critica um juiz de futebol. Na verdade, a ajudamos. Cobrimos para ela quando saía, inventamos desculpas quando você ligava. Lucas assentiu, com um sorrisinho nos cantos da boca. A mamãe merece ser feliz. Ela estava infeliz com você há anos. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Olhei para as 3 pessoas que eram meu mundo, vendo estranhos com rostos familiares. Meu treinamento militar ativou, avalie a situação, identifique ameaças, planeje a resposta. Mas isso não era um campo de batalha no Haiti em missão de paz, era minha casa, minha família, minha vida ruindo. Tudo bem, disse por fim, com voz firme e calma. Caminhei até o gancho perto da porta e peguei as chaves. Vou arrumar uma mala depois. João, espera. Ana começou, mas eu já me movia. Não precisa explicar mais. Entendi perfeitamente. Parei na porta, olhando para os 3. Vocês deixaram suas posições bem claras. Saí, fechando a porta suavemente atrás de mim. Sem gritos, sem súplicas, sem pratos quebrados, só o clique da tranca e o som dos meus passos na varanda que eu instalara com as próprias mãos. Sentei no meu caminhão por um momento,
encarando a casa que não parecia mais lar. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu irmão: Carlos, cerveja? Você parece precisar de uma. Carlos morava 3 casas adiante e provavelmente vira tudo pela janela. Em vez de responder, liguei o motor e dirigi. Não para a casa dele, não para um bar em Pinheiros, não para os lugares óbvios onde um homem destruído iria. Dirigi para o meu escritório, o único lugar que ainda fazia sentido. O prédio era um dos meus primeiros grandes projetos após fundar a firma João Arquitetura, um armazém reformado no bairro da Liberdade, em São Paulo, que abrigava meu estúdio. Entrei e fui até a mesa de desenho, onde os blueprints do meu projeto mais recente, um centro comunitário para veteranos do Exército, estavam espalhados sob a lâmpada. Encarei as linhas precisas, as medidas calculadas que garantiam que cada viga suportasse o peso, cada junta resistisse à pressão. Diferente de casamentos, edifícios seguiam regras previsíveis. Aplique estresse demais no lugar errado e eles desabam. Mas projete corretamente e eles resistem a temporais, terremotos e ao tempo. Peguei uma folha em branco e comecei a desenhar. Não um prédio dessa vez, mas algo diferente, um plano. Porque, se há uma lição que meus 22 anos no Exército e na construção me ensinaram, é que todo problema tem solução. Basta estar disposto a trabalhar com os materiais disponíveis e entender os pontos de suporte do que se quer derrubar. Quando o sol nasceu, eu havia preenchido 3 folhas com diagramas, cronogramas e conexões anotadas com cuidado. Meu celular mostrava 39 chamadas perdidas de Ana, mas eu não ouvirá tocar. Estava focado em construir algo novo das ruínas da minha vida antiga. Passei a manhã em uma lanchonete no centro de São Paulo, tomando café forte e fazendo ligações. A primeira foi para Roberto Lima, meu melhor amigo desde o tempo de recruta no Exército, agora investigador particular especializado em fraudes corporativas e casos de divórcio. Pelo amor de Deus, João, estou tentando te alcançar há horas, disse ele ao atender. Ana me ligou às 6 da manhã chorando e falando que você sumiu. Preciso que você cave fundo, Roberto. Discretamente. Houve uma pausa. Até onde? Da fundação ao telhado, tudo. Mexi o café, vendo o leite girar. Ana, Ricardo Silva, os negócios deles, histórias pessoais. Quero saber o que eles comeram no café da manhã e com quem. Jesus, João, o que rolou? Dei a versão condensada, mantendo a voz nivelada e profissional. Roberto me ensinara que informação é a arma mais poderosa em qualquer arsenal, e eu pretendia me armar até os dentes. Tenho achados preliminares amanhã, disse ele. Onde você está ficando? No hotel Estalagem na Rua Augusta por enquanto. Eu já reservara uma suíte com o cartão de crédito que Ana não conhecia, ligado à conta da empresa. Roberto, tem mais uma coisa. Preciso que investigue as atividades dos meus filhos nos últimos meses. Redes sociais, boletins escolares, com quem andam falando. João, eles são só crianças. Crianças que me olharam nos olhos e disseram que ajudaram a mãe a me trair. Meu aperto no celular aumentou. Crianças não viram calculistas da noite pro dia. Quero saber quem as ensinou. A segunda ligação foi para meu irmão, Carlos, sócio em um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de São Paulo, especializado em direito de família e litígios empresariais. Onde diabos você está? Exigiu ele. Ana apareceu na minha porta às 7 da manhã cobrando seu TV. Ela age como se você tivesse evaporado. Preciso que protocole os papéis, João. Divórcio, e quero que seja minucioso. Também revise minhas parcerias de negócios, contratos, tudo que possa ser afetado. João, vai com calma. Devíamos conversar sobre isso. Sem conversa, só ação. Quero tudo travado legalmente antes que elas percebam o que está acontecendo. Aprenderá no Haiti que o lado que se move primeiro e decisivamente geralmente vence. E Carlos, discrição total. Não discuta isso com ninguém, nem com a sua esposa. A terceira ligação foi para Eduardo Fernandes, o contador que cuidava das minhas finanças pessoais e empresariais. Eu sempre fui meticuloso com dinheiro, hábito da infância,
vendo meu pai penar após a mãe nos abandonar. Eduardo, preciso de uma auditoria completa de todas as minhas contas, empresariais e pessoais. Procure irregularidades, transações que eu possa não conhecer. João, está tudo bem? Só cubra minhas bases. Além disso, crie contas novas que só eu acesse. Transfira os fundos da empresa para lá. Mantenha o suficiente nas contas conjuntas para não levantar suspeitas por enquanto. Ao meio-dia, meu conselho de guerra estava montado. Roberto cuidaria da coleta de inteligência. Carlos gerenciaria a estratégia legal, e Eduardo trancaria a frente financeira. Aprenderá no militar que nunca se luta sozinho se puder evitar. Esses 3 homens provaram lealdade por décadas. Meu celular tocou enquanto saía da lanchonete. Ana de novo. Alô, Ana. João, graças a Deus. Onde você está? Precisamos conversar. Eu disse coisas horríveis ontem à noite. Você disse exatamente o que queria dizer. Não, eu estava emotiva. Confusa. O Ricardo não significa nada para mim. Foi só. Pare. Minha voz cortou o falatório dela. Eu ouvi perfeitamente claro. Você, Sofia e Lucas deixaram suas posições conhecidas. Estou só aceitando. As crianças estão chateadas. Chorando. Querem que você volte para casa. Quase ri. Engraçado como a música mudou da noite pro dia. João, por favor. Podemos resolver isso. Eu termino com o Ricardo. Vamos para terapia. Não. A palavra carregava a finalidade de uma porta de cofre se fechando. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Desliguei o celular. Haveria tempo para mais ligações depois, mas primeiro precisava ir ao escritório e garantir que meus interesses empresariais estivessem protegidos. A João Arquitetura ocupava o 3º andar do armazém reformado, com janelas panorâmicas vistas para o Tietê. Construir a empresa do zero, começando com projetos residenciais pequenos e gradualmente pegando obras comerciais maiores. Minha reputação de integridade e qualidade me tornará um dos arquitetos mais procurados da região. Minha assistente, Clara Mendes, ergueu os olhos da mesa com preocupação. Senhor João, sua esposa ligou 6 vezes esta manhã. Parecia abalada. Clara, encaminhe todas as ligações de Ana para o meu advogado. Além disso, compile uma lista de todos os nossos projetos atuais e seu status. Posso precisar fazer ajustes. Clara assentiu, mas eu vi as perguntas nos olhos dela. Sempre fui reservado sobre a vida pessoal, mas a equipe conhecia a Ana de eventos da empresa e festas de fim de ano com churrasco e feijoada. Passei a tarde revisando parcerias de negócios e contratos de clientes. Fora cuidadoso ao longo dos anos para estruturar tudo só no meu nome, precaução de ver divórcios destruírem empresas junto com casamentos. Ana tinha carreira na imobiliária. Eu tinha firma de arquitetura, e mantínhamos as vidas profissionais separadas. Mas ao cavar mais fundo nos arquivos, padrões emergiram. 3 dos meus maiores projetos comerciais vieram por indicação da imobiliária Premier, de Ana e Ricardo. 2 daqueles clientes pediram especificamente que a Premier cuidasse das transações imobiliárias dos prédios concluídos. Peguei os contratos, estudando estruturas de comissão e cronogramas de pagamento. Algo parecia errado, mas eu não conseguia pinpointar ainda. Era onde Roberto entraria. Ao anoitecer, meu celular vibrou com uma mensagem de Roberto: me encontre no Bar Murphys em 1 hora. Tenho algo que você precisa ver. O Murphys era um boteco frequentado por policiais, investigadores e quem preferia conversas privadas, com mesas no fundo e samba baixinho no som. Encontrei Roberto em uma cabine no canto, tomando uísque e parecendo sombrio. Má notícia primeiro, disse ele, deslizando uma pasta Manila pela mesa. Sua esposa e Ricardo Silva foram mais que sócios de negócios. Estão rodando negócios paralelos usando a Premier para direcionar clientes a certos construtores e arquitetos em troca de propinas. Abri a pasta, escaneando extratos bancários, impressões de e-mails e fotos. Quanto?
Estimativa conservadora, uns 800 mil desviados nos últimos 3 anos. O interessante é que parte desse dinheiro veio de negócios envolvendo seus projetos. Eles usaram minha reputação para legitimar o esquema. É isso aí. Mas aqui é onde fica feio de verdade. Roberto puxou outro conjunto de documentos. A mensalidade da escola particular das crianças, o carro da Sofia, o acampamento de férias do Lucas, tudo pago com grana do fundo paralelo. Senti algo frio se instalar no peito. Eles sabiam mais que sabiam. Olha isso. Roberto me mostrou uma série de mensagens de texto recuperadas do backup na nuvem do celular de Sofia. As mensagens eram entre ela e a mãe, discutindo viagens de negócios do papai e como me distrair em certas reuniões. Li as mensagens, o maxilar apertando a cada revelação. Minha filha participará ativamente da enganação, até sugerindo jeitos de me manter longe do escritório durante transações sensíveis. Tem mais, disse Roberto baixinho. Puxei os registros financeiros do Ricardo Silva. O cara tem dívidas de jogo até o pescoço. Usou o dinheiro das propinas para pagar agiotas. E quando não bastou, começou a hipotecar comissões futuras. Quanto ele deve? Mais de 2 milhões. O tipo de gente que ele deve não é conhecido por paciência. Recostei na cabine, processando. Minha esposa não só me traíra, mas me traíra profissionalmente e arrastar os filhos para uma conspiração criminosa. Mas a revelação das dívidas de jogo do Ricardo me dera algo mais, alavancagem. Preciso que continue cavando, disse. Quero saber tudo sobre os credores dele, métodos, prazos para cobrança. E Roberto, quero vigilância na casa. Preciso saber quem entra e sai. Roberto assentiu. O que você está planejando, João? Vou construir algo, disse, esvaziando o uísque. Algo projetado para resistir a qualquer pressão que tentem aplicar, enquanto garanto que a fundação deles desabe completamente. Enquanto dirigia de volta pro hotel, meu celular tocou. Carlos, tenho os papéis de divórcio prontos, disse meu irmão. Mas João, acho que você deve saber, Ana contratou o Eduardo Santos. Eduardo Santos era o advogado de divórcio mais caro do estado, conhecido por táticas de terra arrasada e por espremer cada centavo de maridos desavisados. Ela o contratou hoje. À tarde, João, ela está se movendo rápido. Santos se especializava em casos onde a esposa alegava que o marido escondia bens ou ameaçava violência. Ele está montando uma narrativa. Sorri com amargura. Deixa ele. Quando eu terminar, ele vai querer se distanciar dela, não representá-la. João, o que você não está me contando? Tudo o que você precisa saber, saberá quando precisar. Só confie em mim e esteja pronto para se mover quando eu der o sinal. Após desligar, sentei no quarto do hotel encarando os blueprints que desenhara na noite anterior. Amanhã, a construção começaria no projeto mais importante da minha carreira, a demolição completa da vida de Ana e a destruição metódica de todos que a ajudaram. Mas não seria com violência, seria com a lei, com fatos, com o peso das consequências que ela mesma plantara, como sementes ruins em um jardim de feijoada mal temperada. Passei a manhã seguinte fazendo o que chamei de inspeções de fundação, visitando os canteiros onde Ana e Ricardo rodavam seus negócios paralelos. Armado com a inteligência de Roberto, comecei a conectar pontos que pintavam um quadro de fraude sistemática ao longo de anos. Minha primeira parada foi o Riverside Commons, um shopping que projetei há 2 anos no Rio. O projeto veio por indicação da Premier, com Ricardo cuidando da aquisição do terreno. Revisei os contratos originais no meu tablet enquanto andava pela propriedade. Senhor João. A voz familiar era de Miguel Costa, o empreiteiro-geral que erguera o complexo. O que o traz por aqui? Só checando como tudo está se mantendo, disse, embora meu propósito real fosse coletar inteligência. Como você acabou pegando esse contrato, Miguel? Não lembro de te recomendar especificamente. Miguel se mexeu desconfortável. Bem, o Ricardo Silva da Premier sugeriu que a gente poderia trabalhar bem junto. Disse que haveria oportunidades futuras se as coisas fluíssem. Que tipo de oportunidades? Sabe,
prioridade em outros projetos da Premier, talvez termos favoráveis de aluguel para o meu estoque de equipamentos. Miguel pareceu perceber que falará demais. Nada impróprio, claro. Assenti, arquivando a informação. Ricardo prometia tratamento preferencial a empreiteiros em troca de propinas, corrupção clássica que poderia derrubar não só Ricardo e Ana, mas potencialmente os empreiteiros também. Minha próxima parada foi a Prefeitura do Rio, onde construíra relações ao longo de 15 anos de trabalho arquitetônico. Paulo Oliveira, o supervisor sênior de planejamento, me recebeu com calor genuíno. João, como vai o projeto do Centro para os Veteranos? Avançando, na verdade. Queria te perguntar algo confidencial. Baixei a voz. Notou irregularidades em pedidos de licenças ou zoneamentos envolvendo a Premier. A expressão de Paulo mudou. Por quê? Digamos que estou fazendo due diligência em colaborações passadas. Paulo olhou ao redor do escritório, depois se inclinou. Houve padrões incomuns. Pedidos que ganham revisão acelerada, variações de zoneamento que normalmente levam meses aprovadas em semanas. Tudo em projetos da Premier. Algum denominador comum? O conselheiro zonal José Mendes tem sido incomumente acomodado com pedidos da Premier. Além disso, Paulo deu de ombros. Suspeitas, mas sem prova. José Mendes. Anotei mentalmente para Roberto investigar o membro da junta de zoneamento. Corrupção raramente ficava confinada a só 2 pessoas. Espalhava-se como mofo em madeira úmida do litoral carioca. Meu celular vibrou com uma mensagem de Clara: Ana aqui exigindo te ver. Chamo segurança? Respondi: deixa-la esperar na sala de conferências B, chego em 1 hora. A volta pro escritório me deu tempo para planejar a abordagem. Ana achava que segurava todas as cartas: a casa, as crianças, a simpatia pública. Ela não sabia que eu passará 36 horas sistematicamente juntando munição que poderia destruir não só o casamento dela, mas a vida inteira. Encontrei Ana andando de um lado pro outro na sala de conferências. Sua compostura usual rachada, parecia não ter dormido, e o cabelo perfeitamente estilizado mostrava sinais de dedos nervosos passando por ele. Finalmente, ela explodiu quando entrei. Você tem ideia do que me fez passar? As crianças estão fazendo perguntas que eu não posso responder. Meus clientes querem saber onde você se meteu. Senta, Ana. Algo no meu tom a fez obedecer imediatamente. Sentei na cadeira oposta, colocando uma única pasta manila na mesa entre nós. Estive lendo um pouco, disse calmamente. Material fascinante. Roberto Lima tem talento para pesquisa. O sangue sumiu do rosto de Ana. Do que você está falando? Abri a pasta e puxei a primeira foto. Ana e Ricardo entrando num motel às 2 da tarde numa terça-feira, 3 semanas atrás. Lembra desse dia? Você disse que estava mostrando imóveis em Copacabana. Ana encarou a foto, a boca se movendo em silêncio. Aqui outra interessante. Coloquei uma segunda foto na mesa. Ricardo entregando um envelope a Miguel Costa atrás do trailer do canteiro em Riverside Commons. Quer adivinhar o que tem no envelope? Não sei o que você acha que achou. Registros bancários mostrando depósitos regulares em conta que você e Ricardo abriram no ano passado. Depósitos que batem exatamente com datas de certos contratos de construção. Minha voz permaneceu conversacional, quase amena. A conta que vocês usaram para pagar o carro da Sofia e os programas de férias do Lucas. A respiração de Ana ficou rápida e rasa. João, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você e Ricardo rodaram um esquema de propinas, usando a Premier para direcionar negócios a empreiteiros dispostos a pagar pelo privilégio. Vocês desviaram dinheiro de negócios legítimos e usaram minha reputação para legitimar a operação. Não é assim. É exatamente assim. E a parte mais impressionante, você treinou nossas crianças para ajudar a encobrir. Coloquei as impressões das mensagens de texto de Sofia na mesa. Nossa filha mentiu para mim por mais de 1 ano, ajudando a coordenar suas reuniões com Ricardo. Ana leu as mensagens, as mãos tremendo.
As crianças não sabiam o que estavam fazendo. Sabiam exatamente. Sofia sugeriu jeitos específicos de me distrair durante as reuniões de vocês. Lucas forneceu álibis para as suas supostas visitas a clientes. Inclinei-me para frente. Você transformou nossas crianças em cúmplices de fraude. O silêncio se esticou entre nós. Ana pareceu envelhecer 10 anos em 10 segundos. O que você quer? Sussurrou. Nada de você. Estou só te dando um preview cortês do que o Eduardo Santos vai lhe dar. Juntei os papéis e fotos de volta na pasta. Veja, Ana, enquanto você contratava advogados e planejava sua estratégia, eu estava montando um caso. E diferente de casamentos, casos criminais exigem evidência real. Você não faria. Já fiz. Roberto entregou cópias de tudo para o Ministério Público esta manhã. A unidade de crimes financeiros da Polícia Federal provavelmente vai querer bater um papo com você e Ricardo sobre violações em comércio interestadual. Ana me encarou em horror. João, por favor, pense nas crianças. Estou pensando. Estou pensando em como elas me olharam nos olhos e disseram que ajudaram você a me trair. Estou pensando em como gastaram dinheiro roubado de negócios legítimos. Levantei-me. Estou pensando que elas precisam aprender que há consequências para as escolhas. Eu faço qualquer coisa. Não há nada que você possa fazer. As rodas estão em movimento. Parei na porta. Ah, e Ana, você pode querer avisar o Ricardo sobre as dívidas de jogo dele. O tipo de gente que ele deve fica impaciente quando devedores viram alvo de investigações federais. Saí deixando-a na sala de conferências e fui para o meu escritório, onde encontrei Carlos esperando com expressão sombria. Acabei de receber ligação do Eduardo Santos, disse ele. Ele está se retirando de representar Ana. Ética profissional, negócio esperto. Nenhum advogado quer representar quem está prestes a ser indiciado por fraude. Carlos estudou o meu rosto. João, o que você fez? Usei as ferramentas disponíveis para lidar com um problema estrutural, disse, sentando atrás da mesa. Ana escolheu construir a nova vida dela numa fundação de mentiras e crime. Estou só deixando as forças naturais seguirem o curso. Meu celular tocou. Roberto, Ricardo Silva sumiu. Vizinhos viram ele carregando malas no carro ao meio-dia. Tenho alguém nos aeroportos, mas acho que ele tá fugindo assustado. E as dívidas de jogo? Coisa engraçada, quando você tá sob investigação federal, seus credores ficam bem interessados em recuperar rápido. Alguém vazou pro agiota dele sobre o envolvimento da PF, sorri com amargura. A fuga de Ricardo só o faria parecer mais culpado, e seus credores tornariam a vida dele impossível não importa para onde corresse. Às vezes a melhor vingança é sair do caminho e deixar as pessoas se destruírem. Continue monitorando, disse a Roberto. Quero saber onde ele reaparece e quem contata. Ao anoitecer, sentei no escritório revisando os blueprints do centro para os veteranos. Amanhã, apresentaria os designs finais para o Conselho Municipal, um projeto que representava tudo o que eu construíra minha reputação, serviço, integridade, qualidade que duraria gerações, como um estádio de futebol que resiste a Copas do Mundo. Meu celular vibrou com mensagem de Sofia: pai, por favor volta para casa. Mamãe não para de chorar, e Lucas está com medo. Encarei a mensagem por um bom tempo antes de digitar: vocês fizeram sua escolha quando ajudaram ela a mentir para mim. Agora vivam com as consequências. Desliguei o celular e voltei para os blueprints. Na construção, uma vez que você descobre que a fundação tá podre, só há uma solução: demolição completa e reconstrução do zero. Pretendia garantir que a demolição fosse minuciosa e que todos que contribuíram para o fracasso estrutural entendessem exatamente por que o prédio desabou, não com ódio, mas com a exposição pública que mancharia suas reputações para sempre, como um escândalo no Jornal Nacional. 3 dias após a visita de Ana ao escritório, assisti do meu quarto de hotel enquanto agentes da Polícia Federal executavam um mandado de busca na nossa antiga casa nos Jardins. Receberá o aviso cortês da delegada Patrícia Oliveira, a promotora federal cuidando do caso, informando que avançavam com a investigação. Roberto sentava ao meu lado,
comentando ao vivo com binóculos. 4 agentes, 2 contadores forenses e o que parece um especialista em computadores. Estão sendo bem minuciosos. Meu celular vibrava sem parar com ligações de Ana, mas encaminhara todas para o escritório de Carlos. Meu irmão ganhava seu fê lidando com demandas cada vez mais frenéticas do novo advogado de Ana, um defensor público chamado Luiz Barbosa, especializado em crimes de colarinho branco. Sua ex está prestes a descobrir que investigações federais se movem bem diferente de processos de divórcio, avisara Carlos aquela manhã. Eles não negociam. Não comprometem. E não ligam para circunstâncias familiares. A ironia não me escapava. Ana tentará destruir minha vida com traição pessoal, mas o comportamento criminoso dela me dera armas que ela nunca imaginara, e o escândalo público que viria exporia tudo, humilhando-a socialmente, como uma estrela de novela caindo em desgraça. Meu celular tocou. Delegado Oliveira, Senhor João, executamos o mandado na residência. Queria avisar que suas crianças estavam presentes durante a busca. Senti um lampejo de algo. Não culpa exata, mas consciência de que Sofia e Lucas enfrentavam consequências que talvez não entendessem totalmente quando escolheram participar da enganação da mãe. Como eles estão lidando? Assustados. Sua filha perguntou se ia para a cadeia. Explicamos que investigamos crimes financeiros, não processamos menores pelas decisões dos pais. O que acharam? Não posso discutir detalhes de investigação em curso, mas direi que sua dica nos levou à evidência de uma conspiração maior que suspeitávamos inicialmente. Oliveira pausou. Senhor João, gostaríamos que viesse para uma entrevista formal. Você não é alvo, mas sua relação profissional com os investigados torna seu depoimento valioso. Concordei em me encontrar com a PF no dia seguinte. Ao desligar, Roberto baixou os binóculos. Estão carregando caixas na van. Parece que Ana guardava registros em casa. Ela sempre foi organizada, como quem planeja o melhor assado de domingo. Assisti às crianças na varanda da frente, parecendo menores e mais frágeis que eu lembrava. Por um momento, me perguntei se as punia severamente demais pelos crimes da mãe. Então lembrei do sorrisinho de Lucas ao admitir que ajudara Ana a me trair, da crueldade casual de Sofia ao me chamar de erro da mãe. Elas fizeram escolhas adultas. Agora podiam lidar com consequências adultas, o peso social de verem a mãe exposta na mídia como fraudadora, perdendo o status que tanto prezava. Meu celular vibrou com mensagem de Clara: Ricardo Silva voltou para a cidade. Acabei de vê-lo no escritório da Premier. Interessante. Fugir de investigação federal e voltar sugeria desespero ou estupidez. Suspeitava de ambos. Quer checar? Perguntou Roberto. Vamos nós dois. Curioso o que traz Ricardo de volta à cena do crime. A imobiliária Premier ocupava uma mansão vitoriana reformada no bairro histórico do Flamengo, no Rio, sua grandiosidade pretensiosa refletindo os gostos caros de Ricardo. Estacionamos do outro lado da rua e observamos pelas janelas grandes enquanto Ricardo andava freneticamente no que fora o salão principal do prédio. Parece um homem com opções limitadas, observou Roberto. Ou prestes a torná-las ainda mais limitadas. Peguei o celular e liguei para a delegada Oliveira. Delegada, aqui é João. Achei que poderia interessar saber que Ricardo Silva está agora no escritório da Premier na Rua do Catete. Ele parece ter saído da cidade nos últimos dias. Vamos mandar alguém observar. Não se aproxime dele você mesmo, Sr. João. Entendido. Não esperamos muito. Um SUV preto com placas federais parou no prédio em 10 minutos. Assisti enquanto 2 agentes entravam no escritório e um terceiro ficava fora. Espetáculo acabou, disse Roberto quando Ricardo foi escoltado para o SUV algemado, 20 minutos depois. Risco de fuga com obstrução de justiça no meio. Vai ter sorte se sair sob fiança. Não senti satisfação vendo a prisão de Ricardo, só o reconhecimento sombrio de que justiça é processo, não emoção. Ricardo escolhera roubar de negócios legítimos e corromper funcionários públicos. Eu só fornecer evidência dessas escolhas para as autoridades certas, e o noticiário da Globo exporia o escândalo, destruindo sua reputação social.
Meu celular tocou. Ana, João, por favor. Prenderam o Ricardo. A PF levou computadores, arquivos, tudo do escritório. Meu negócio tá destruído. Seu negócio foi construído em fraude, Ana. Isso é o que acontece quando estruturas não seguem o código. Preciso de ajuda. As crianças estão com medo. Não posso pagar um advogado de verdade. E agora o banco congelou nossas contas. Nossas contas. As contas conjuntas financiadas por dinheiro roubado. Minha voz permaneceu calma. Você tem acesso à sua conta pessoal e comissões legítimas de imóveis. Não é o suficiente para cobrir a hipoteca, contas, despesas das crianças. Então vai precisar fazer ajustes. Vende o BMW, diminui a casa, explica para Sofia e Lucas por que o estilo de vida tá mudando. Ana soluçou no telefone. Como você pode ser tão frio? Essas são suas crianças também. Minhas crianças escolheram a mãe em vez do pai. Ajudaram você a roubar de meus sócios de negócios e mentir na minha cara. Elas são só crianças. Velhas o suficiente para saber certo de errado. Velhas o suficiente para escolher lados. Velhas o suficiente para viver com as escolhas. Encerrei a chamada e desliguei o celular. Roberto me estudava com preocupação. Sabe, no Haiti, tínhamos regras sobre danos colaterais. Isso não é dano colateral. Todo mundo envolvido fez escolhas conscientes. Liguei o caminhão. Ana escolheu trair e roubar. Ricardo escolheu rodar empresa criminosa. Sofia e Lucas escolheram participar. Estou só garantindo que escolhas tenham consequências. E se as crianças se machucarem no processo? Fiquei quieto por um longo momento. Elas já estavam machucadas, Roberto. Estavam sendo criadas por criminosos que as ensinavam que mentir e roubar eram aceitáveis se não fossem pegos. Talvez enfrentar consequências reais as ensine algo que a mãe nunca fez. Naquela noite, sentei no quarto do hotel revisando o pedido da PF por documentos relacionados aos meus negócios com a Premier. Delegada Oliveira fora minuciosa. Queriam tudo, de indicações iniciais a pagamentos finais, correspondências, anotações de reuniões, cronogramas de projetos. Sempre mantivera registros meticulosos, outro hábito militar. Todo o projeto documentado da concepção à conclusão. Toda transação logada e verificada. A PF acharia exatamente o que eu prometera, evidência de esquema sistemático para fraudar empreiteiros e manipular funcionários públicos. Liguei o celular de volta para o final da noite e vi 17 chamadas perdidas de Ana e 3 de Sofia. Ignorei todas. Em vez disso, liguei para Carlos. A PF quer me entrevistar amanhã sobre minha relação de negócios com a Premier. Preocupado com algo? Não. Meus negócios eram legítimos. Paguei preço cheio por toda indicação, nunca ofereci ou recebi propina, e todos contratos transparentes. Pausei. A questão é se eu quero voluntariar informação sobre as dívidas de jogo do Ricardo e seus credores. Que tipo de informação? A investigação de Roberto revelou que Ricardo deve para gente bem desagradável. O tipo que não espera processos judiciais para cobrar dívidas. Carlos ficou quieto por um momento. João, você tá sugerindo o que eu acho? Não sugiro nada. Só noto que, investigação federal ou não, Ricardo ainda deve pra gente que opera fora do sistema legal. Isso é problema que não se resolve com delações ou acordos de cooperação. João, eu não tô fazendo nada, Carlos. Só tô ciente que os problemas do Ricardo vão além da PF. O que acontece depois é inteiramente consequência natural das escolhas dele. Enquanto me preparava para dormir, refleti nos eventos do dia. Ricardo em custódia federal. Ana enfrentando potencial indiciamento, e Sofia e Lucas descobrindo que ações têm consequências, o escândalo vazaria para os jornais, manchando o nome da família e isolando Ana socialmente, como uma pária no círculo de festas de Réveillon na praia de Copacabana. A fundação do esquema criminoso deles ruía exatamente como eu projetara. Mas eu não terminara de construir ainda.
A entrevista da PF amanhã daria outra oportunidade para garantir que a justiça fosse minuciosa e permanente. E depois, ainda haveria modificações estruturais para fazer, garantindo que todos envolvidos entendessem quão completamente o mundo deles fora redesenhado, com humilhação emocional no centro, o tipo que dói mais que qualquer tapa. Minha entrevista com a PF aconteceu numa sala de conferências estéril que me lembrou debriefings militares. Delegado Oliveira sentava do outro lado com o parceiro, agente Marcos Silva, enquanto uma taquigrafa documentava cada palavra. Senhor João, há quanto tempo faz negócios com a Premier? Aproximadamente 5 anos. Eles indicaram clientes para vários projetos comerciais, e ocasionalmente uso os serviços deles para aquisições de propriedades relacionadas aos meus desenvolvimentos. Respondi cada pergunta com precisão militar, fornecendo fatos sem comentários editoriais. Expliquei estruturas normais de comissão, cronogramas típicos de projetos e práticas padrão da indústria que tornavam o esquema de Ricardo e Ana tão insidioso. Alguma vez suspeitou que a Premier recebia pagamentos de empreiteiros em troca de indicações? Não inicialmente. As indicações pareciam legítimas, e os empreiteiros recomendados eram qualificados. Pausei, escolhendo palavras com cuidado. No entanto, nos últimos meses, notei padrões incomuns. Que padrões? Empreiteiros mencionavam arranjos especiais com a Premier para trabalhos futuros. Licenças e aprovações de zoneamento pareciam se moverem comumente rápido para projetos da Premier. Quando investiguei, descobri as irregularidades financeiras que reportei ao seu escritório. Delegado Oliveira se inclinou para frente. Senhor João, sabia que sua esposa tinha acesso a informações sobre seus negócios que compartilhava com Ricardo Silva? Descobri recentemente. Sim. Ana tinha acesso aos meus cronogramas de projetos, informações de clientes e processos de licitação. Acredito que agora ela compartilhava isso para ajudar Ricardo a coordenar o esquema. Como se sente sobre o envolvimento da sua esposa nessa conspiração? Encontrei o olhar dela firmemente. Sinto que pessoas devem ser responsabilizadas pelas escolhas, independente da relação comigo. Após 2 horas de perguntas, delegado Oliveira me levou ao saguão. Senhor João, quero que saiba que sua cooperação foi inestimável. A evidência que forneceu nos ajudou a identificar uma conspiração que vai além da Premier, para funcionários municipais e pelo menos 6 empreiteiros. Quão extensa é a corrupção? Mais que suspeitávamos inicialmente. Ricardo Silva basicamente rodava uma operação de crime organizada em pequena escala, usando transações imobiliárias legítimas para lavar dinheiro e corromper funcionários públicos. Oliveira pausou. Tem algo mais que acha que devamos saber sobre o Sr. Silva? Considerei mencionar as dívidas de jogo de Ricardo e credores perigosos, depois decidi contra. Deixa Ricardo descobrir que alguns problemas não se resolvem cooperando com agentes federais. Só que ele é um homem que passou anos construindo um castelo de cartas. Eventualmente, a física toma conta. Saí do prédio federal e dirigi para o escritório, onde Clara me recebeu com uma pilha de mensagens e expressão preocupada. Sua esposa ligou 4 vezes. A filha 2, e alguém chamado Vicente Ramos ligou 3 vezes, disse que era urgente. Vicente Ramos. Não reconheci o nome, mas algo parecia significativo. Ele deixou o recado. Só que precisava falar com você sobre Ricardo Silva e que o tempo era importante. Fui pro escritório e liguei para o número que Clara anotara. Ramos. Uma voz rouca atendeu. Aqui é João. Senhor João, precisamos conversar. É sobre Ricardo Silva e interesses mútuos quanto aos problemas legais recentes dele. Não tenho interesse mútuo com Ricardo Silva. Pode se surpreender. Entendo que o Sr. Silva deve para você, e certamente deve para mim. Talvez possamos discutir como resolver ambos os problemas. As peças se encaixaram. Vicente Ramos era um dos credores de Ricardo, provavelmente o tipo que cobrava dívidas com métodos que a PF não usava. Acho que você está confundido sobre minha situação, Sr. Ramos. Talvez. Mas acho que pode interessar saber que o Sr. Silva andou dizendo que tem seguro contra o processo.
Algo sobre evidência que implicaria outros se algo lhe acontecesse. Meu pulso acelerou. Ricardo ou blefava ou estava desesperado o suficiente para fabricar evidência para se salvar. Por que me conta isso? Por que o Sr. Silva mencionou seu nome especificamente? Disse que você fazia parte da conspiração e que ele tinha prova. A ameaça era clara. Ricardo planejava me implicar na conspiração para reduzir sua pena. Provavelmente alegando que eu sabia do esquema de propinas o tempo todo. Sr. Ramos, aprecio a informação, mas não tenho negócios com você. Talvez não ainda. Mas se o Sr. Silva começar a espalhar mentiras que afetem sua reputação, pode achar que temos interesses comuns afinal. A linha caiu. Sentei na cadeira analisando esse novo desenvolvimento. Ricardo estava desesperado o suficiente para fabricar evidência contra mim e perigoso o suficiente para ter credores que operavam fora da lei. A situação ficava mais complexa, mas também rica em oportunidades. Liguei para Roberto. Acabei de ter conversa interessante com um dos credores do Ricardo. Expliquei a ligação e implicações. Preciso que descubra tudo sobre Vicente Ramos, e preciso monitorar a situação do Ricardo com muito cuidado. Se ele planeja me implicar falsamente, preciso saber antes. João, se credores do Ricardo estão fazendo contato, isso tá ficando perigoso. Já era perigoso. Agora é só mais interessante. Pensei por um momento. Roberto, quero que marque uma reunião com Vicente Ramos em algum lugar público, seguro. Acho que tá na hora de explorar esses interesses mútuos que ele mencionou. Tem certeza? Tenho certeza que não vou deixar Ricardo Silva destruir minha reputação com mentiras depois de destruir meu casamento com roubo. Minha voz endureceu. Se Ricardo quer brincar com evidência falsa, tá prestes a descobrir que alguns jogos têm consequências permanentes, como um boato que se espalha no WhatsApp e arruína uma carreira inteira. Após desligar, caminhei até a janela com vista pro Tietê, onde equipes de construção trabalhavam numa nova ponte. A ponte velha fora demolida 6 meses atrás após relatórios de engenharia mostrarem deficiências estruturais que a tornavam insegura. A nova ponte era construída para durar séculos, com fundações cravadas na rocha e materiais escolhidos para força sob condições extremas, como as enchentes anuais. Meu celular vibrou com mensagem de Sofia. Pai, agentes da PF vieram na escola e fizeram perguntas sobre você. O que está acontecendo? Pela primeira vez desde o pesadelo começar, senti um lampejo de dúvida. Minhas crianças estavam sendo questionadas por agentes federais por causa da guerra que o iniciará com a mãe delas. Talvez Roberto tivesse razão sobre danos colaterais. Então lembrei das mensagens de texto de Sofia para Ana, sua participação casual na enganação, sua demissão fria da minha dor. Quando a verdade saísse, ela escolhera lados. E agora descobria o que significava estar no lado perdedor de uma guerra, o isolamento social, as fofocas nas redes, a perda de amigos que viam a mãe como ícone. Digitei de volta. Agentes federais investigam os crimes que sua mãe e Ricardo cometeram. Responda as perguntas com verdade. A resposta de Sofia veio imediata. Que crimes? Mamãe disse que você inventou tudo porque estava bravo com o divórcio. Até agora, Ana ensinava as crianças que o pai era o vilão na história. Até agora, treinava elas a verem mentira e manipulação como ferramentas aceitáveis para alcançar objetivos. Digitei com cuidado. Sua mãe e Ricardo Silva roubaram dinheiro de negócios legítimos e corromperam funcionários públicos. A PF tem evidência desses crimes. Suas mensagens para sua mãe mostram que você ajudou a coordenar reuniões e encobrir atividades. Eu não sabia que eram crimes. Você sabia que estavam mentindo para mim. Participou das mentiras. Agora está enfrentando as consequências das escolhas. Desliguei o celular e voltei para a janela. A equipe de construção da ponte posicionava a primeira viga permanente, uma estrutura de aço maciça que suportaria o peso de milhares de veículos por décadas. A viga tinha que ser posicionada precisamente, ancorada com segurança e testada a fundo antes de qualquer carga ser aplicada. Minha guerra contra Ricardo e Ana exigia a mesma precisão. Todo movimento calculado, toda consequência antecipada,
todo elemento estrutural testado antes do peso total da justiça ser aplicado. E se Vicente Ramos representasse oportunidade para garantir que Ricardo nunca tivesse chance de fabricar evidência contra inocentes, então eu exploraria essa oportunidade com a mesma meticulosidade que levava a todo o projeto de construção. O velho João talvez se sentisse culpado pelo caminho que escolhia. Mas o velho João acreditava em casamento, família e confiança cega. O novo João entendia que algumas estruturas eram tão fundamentalmente comprometidas que a única solução era demolição completa e reconstrução do zero, com o escândalo público como martelo, batendo na reputação deles até virar pó emocional. Encontrei Vicente Ramos numa cafeteria no centro dos negócios de São Paulo, local escolhido pela visibilidade e clientela legítima. Ramos era um homem grande nos 50, com ar curtido de quem trabalhará com as mãos, embora eu suspeitasse que seu trabalho atual envolvesse mais que construção. Senhor João, obrigado por se encontrar comigo. A voz de Ramos carregava sotaque que eu não identificava. Espero que não se importe se vou direto ao ponto. Prefiro assim. Ricardo Silva me deve uma soma considerável de dinheiro. Dinheiro que ele pegou para cobrir dívidas de jogo que não conseguia pagar por meios legítimos. Ramos mexeu o café devagar. Quando as pessoas pegam emprestado comigo, entendem que pagamento não é opcional. O que isso tem a ver comigo? O Sr. Silva andou dizendo que seus problemas legais são temporários. Que tem seguro na forma de evidência contra outros participantes da conspiração dele. Os olhos de Ramos nunca deixaram meu rosto. Ele mencionou especificamente que poderia implicar o arquiteto que era o cérebro real do esquema. Senti raiva crescendo, mas mantive a voz nivelada. Eu nunca fiz parte de esquema nenhum. Fui vítima dele. Eu acredito, Sr. João. Mas o Sr. Silva tá desesperado, e gente desesperada diz coisas desesperadas. A questão é o que fazemos sobre isso. Nós. Você quer proteger sua reputação. Eu quero recuperar meu dinheiro. O Sr. Silva é problema para nós dois. Ramos se inclinou para frente. Não sugiro nada ilegal, entende? Mas às vezes problemas se resolvem sozinhos se deixados às forças naturais. Estudei o homem do outro lado da mesa. Que forças naturais? Os credores do Sr. Silva não se limitam a mim. Ele deve para várias organizações que não esperam tipicamente processos judiciais para cobrar dívidas. Proteção federal só vai até certo ponto. E você me conta isso por quê? Porque quero que entenda que a capacidade do Sr. Silva de testemunhar contra você pode ser limitada por circunstâncias além do controle de qualquer um. Ramos terminou o café. Não peço que faça nada, Sr. João. Só informo que a situação pode se resolver por forças já em movimento. Após Ramos sair, sentei sozinho processando a conversa. O homem basicamente me dissera que Ricardo talvez não sobrevivesse tempo suficiente para fabricar evidência, e fizera isso de modo que me implicava em nada além de receber informação. Meu celular vibrou com ligação da delegada Oliveira. Senhor João, tivemos um desenvolvimento. Ricardo Silva foi atacado na Cela Holding ontem à noite. Ele tá vivo? Sim, mas no hospital sob guarda. Alguém conseguiu acessá-lo apesar da custódia federal. Estamos investigando como. Não me surpreendi. Ele ainda planeja cooperar? É o que preciso discutir. O Sr. Silva alega que você fazia parte da conspiração desde o início. Diz que tem evidência que você sabia do esquema de propinas e ajudou a projetá-lo. É mentira. Acredito que sim. Mas ele fornece detalhes específicos que precisamos investigar. Alegações sobre reuniões, conversas, seu conhecimento dos arranjos financeiros. Oliveira pausou. Senhor João, preciso perguntar diretamente, você tinha conhecimento do esquema de propinas antes de reportá-lo? Nenhum. Descobri pela minha própria investigação após suspeitar irregularidades. Senti a armadilha se fechando. Delegado Oliveira, Ricardo Silva tá desesperado. Enfrenta acusações federais e credores que operam fora da lei. Dirá qualquer coisa para reduzir a pena. Infelizmente, temos que investigar todas as alegações independente da fonte.
Vou precisar que venha para outra entrevista, e dessa vez pode querer um advogado presente. Desliguei e liguei imediatamente para Carlos. Ricardo tá tentando me implicar na conspiração dele. Preciso do melhor advogado criminal que você conhece. Jesus, João, em que você se meteu? Em nada. Mas Ricardo tá desesperado o suficiente para fabricar evidência, e a PF tem que investigar as alegações dele. Expliquei a situação enquanto dirigia para o escritório de Carlos. Preciso de alguém que destrua a credibilidade do Ricardo antes que ele destrua a minha. Vou chamar o Felipe Torres. É o melhor advogado de defesa de colarinho branco do estado. Carlos pausou. João, tem mais. O advogado de Ana me contatou esta manhã. Ela pede pensão de emergência e uso exclusivo da residência conjugal. Com base em quê? Ela alega que você abandonou a família e escondeu bens para evitar responsabilidades financeiras. A voz de Carlos era sombria. Também alega que a investigação da PF afeta a capacidade dela de ganhar renda e que você é parcialmente responsável pelos problemas legais dela. Ri com amargura. Ela comete fraude, é pega, e de algum modo eu sou responsável pelas consequências. Fica pior. Ela protocolou ordem de restrição alegando que sua investigação agressiva da vida pessoal dela constitui assédio e intimidação. Baseado em quê? Contratar investigador particular, cooperar com agentes federais e usar conexões para destruir o negócio e o sustento dela. Carlos soava cansado. João, ela tá te pintando como marido vingativo usando o sistema legal para punir a esposa por pedir divórcio. Estacionei no lote do prédio do escritório de Carlos. Processando esse novo desenvolvimento, Ana tentava virar a narrativa, se posicionando como vítima da minha vingança em vez de perpetradora dos crimes originais, e o vazamento para a imprensa faria o escândalo público, expondo-a como mentirosa perante a sociedade que ela tanto cultivava. Pode fazer colar. Depende de quão convincente ela for e quanta simpatia gera. Se Ricardo Silva respaldar a história dela sobre seu envolvimento na conspiração, ela pode convencer um juiz que você é o verdadeiro criminoso aqui. Sentei no caminhão encarando o prédio onde meu irmão trabalhava. 2 dias atrás, me sentia no controle total. Ricardo enfrentava acusações federais. Ana prestes a ser indiciada, e justiça parecia inevitável. Agora Ricardo tentava me enquadrar. Ana se posicionava como vítima, e agentes federais questionavam minha integridade. Mas eu não sobreviver a 2 missões no Haiti e construir um negócio bem-sucedido panicando quando a situação complicava. Todo o projeto de construção enfrentava desafios inesperados, mau tempo, problemas estruturais, atrasos em suprimentos, questões de licenças. Os empreiteiros bem-sucedidos adaptavam planos mantendo objetivos finais. Meu objetivo permanecia o mesmo, demolição completa do esquema criminoso que me traíra, com consequências permanentes para todos envolvidos, humilhação emocional através de exposição midiática, perda de status social, o tipo de ferida que não cicatriza com maquiagem. Liguei para Roberto. Preciso que cave mais fundo no histórico do Ricardo Silva. Quero tudo. Registros militares, histórico de emprego, relações pessoais, negócios financeiros indo 10 anos para trás. Se ele planeja fabricar evidência contra mim, tem que ter algo no passado que destrua a credibilidade dele. João, tem certeza que quer escalar isso? Talvez seja hora de considerar retirada estratégica. Não recuei no Haiti, e não recuo agora. Minha voz carregava o aço que outrora comandará soldados sob fogo. Ricardo Silva quer brincar com evidência falsa. Tá prestes a descobrir que sou melhor nesse jogo que ele. Enquanto caminhava para o escritório do irmão, reflete na construção da ponte que vira da janela. A ponte velha falhara porque seus designers originais não anteciparam os estresses que enfrentaria ao longo do tempo. Construíram para cargas normais sob condições ideais, mas não planejaram para clima extremo, tráfego aumentado ou fadiga estrutural. Eu não cometeria o mesmo erro. Minha guerra contra Ricardo e Ana seria engenhada para resistir a qualquer contra-ataque, acusação falsa, manobra legal que pudessem inventar. E quando a poeira assentasse, o esquema criminoso deles seria só entulho.
Enquanto minha reputação e integridade ficariam mais fortes que nunca, a questão não era se eu venceria. A questão era quão completa seria a destruição deles quando eu terminasse de construir, com o colapso social como golpe final, deixando Ana isolada, sem o glamour das festas de samba que tanto amava. O escritório do advogado Felipe Torres ocupava o topo do prédio mais prestigiado da cidade, um espaço projetado para intimidar advogados oponentes e tranquilizar clientes ricos. Encontrei o advogado revisando documentos da PF com intensidade focada de um cirurgião estudando raio-x. Senhor João, li o arquivo do caso da PF e as alegações de Ricardo Silva, disse Torres sem preâmbulo. A boa notícia é que a credibilidade do Silva está severamente comprometida. A má é que gente desesperada frequentemente faz mentirosos convincentes. O que exatamente ele alega? Que você era o arquiteto da conspiração inteira. Que se aproximou dele para montar o esquema de propinas, forneceu o plano de negócios e levou porcentagem dos lucros por uma série de empresas de fachada. Torres me entregou uma pilha de papéis. Ele até forneceu registros bancários e comunicações de e-mail que supostamente suportam a história. Escaneei os documentos, reconhecendo imediatamente que eram fabricados ou tirados de contexto. Esses e-mails são sobre transações de negócios legítimas. Eu sei, mas Silva alega que contém linguagem codificada sobre a conspiração. Por exemplo, seu e-mail sobre garantir que coordenação de projeto flua suave está sendo interpretado como instruções para gerenciar pagamentos de propina. Absurdo. Claro que é. Mas Silva oferece cooperação total, testemunho, e levar agentes à evidência adicional. A PF tem que investigar independente de quão ridículas achamos as alegações. Estudei os registros bancários fabricados, notando o nível sofisticado da falsificação. Isso não é desespero. É assassinato de caráter planejado. Concordo. Alguém ajudou Silva a preparar esse material, provavelmente o advogado dele ou alguém com expertise financeira. Torres se recostou na cadeira. A questão é como respondemos. Podemos ir full defensivo, provar documentos falsos, destruir credibilidade dele, ou ir ao ataque e descobrir quem está realmente por trás dessa tentativa de enquadramento. O que o ataque envolveria? Investigar associados do Silva, representação legal dele, qualquer um que possa ter ajudado a fabricar essa evidência. Se provarmos que ele faz parte de conspiração maior para obstruir justiça, viramos a mesa completamente. Sorri com amargura. Faça. Quero saber todo mundo que Silva contatou desde a prisão. Todo mundo que visitou, todo mundo que pode ter interesse em me ver destruído. Após sair do escritório de Torres, dirigi para o canteiro onde meu centro para os veteranos tomava forma. A fundação fora vertida 2 semanas atrás, e a armação do primeiro andar começava. Caminhei pelo local, inspecionando o trabalho com o olho crítico de quem entende que todo detalhe importa, como um jogo de futebol onde cada passe conta. Parecendo bom, senhor João, disse Miguel Costa, o empreiteiro geral. Estamos no cronograma e abaixo do orçamento. Miguel, preciso te perguntar algo confidencial, disse, levando para longe dos outros trabalhadores. Foram contatados por agentes da PF sobre a Premier. O rosto de Miguel empalideceu. Sim, senhor. Perguntaram sobre pagamentos, indicações, arranjos de negócios usuais. O que disse? A verdade. Que a Premier me indicou para vários jobs, que o trabalho era legítimo, que nunca paguei propina ou suborno. Miguel pausou. Senhor João, tô encrencado. Não se disse a verdade, mas preciso que saiba que Ricardo Silva tá fazendo alegações falsas sobre várias pessoas, incluindo eu. Se alguém se aproximar de você sobre mudar testemunho ou fornecer info diferente, quero que me contate imediatamente. Meu celular tocou enquanto saía do canteiro. Roberto, tenho notícia interessante sobre a situação legal do Ricardo Silva. O advogado dele é Luiz Barbosa, defensor público lidando com casos demais para representação adequada. Não surpreende. Aqui o surpreendente, Barbosa recebeu pagamento anônimo significativo na conta de confiança dele 3 dias atrás. O suficiente para contratar staff adicional e recursos para o caso do Silva. Senti peças se encaixando.
Alguém está financiando a defesa do Silva e provavelmente a evidência fabricada dele. É o que penso. Tô tentando rastrear o pagamento, mas veio por várias empresas de fachada e contas offshore. Ideia de quem pode ter essa grana e motivação. Tenho teoria, mas você não vai gostar. A voz de Roberto era sombria. E se isso não for realmente sobre o Silva? E se alguém com grana séria e rancores sérios está usando a situação do Silva para te destruir? João, considere, quem teria essa motivação? Pense nisso, João. Sua firma de arquitetura se envolveu em projetos grandes ao longo dos anos. Você competiu contra outras firmas. Ganhou contratos que outros queriam. Provavelmente fez inimigos sem perceber. O pensamento era perturbador, mas lógico. Sempre foquei em qualidade e integridade, mas sucesso na construção inevitavelmente criava competidores e rivais. Alguém poderia estar usando a situação desesperada de Ricardo como oportunidade para destruir minha reputação e negócio. Preciso que investigue meus competidores profissionais, disse. Qualquer um que perdeu contratos significativos para minha firma, qualquer um que se beneficie da minha destruição. Já comecei. Tenho relatório amanhã. Desliguei e dirigi de volta pro hotel, processando essa nova dimensão da ameaça. Se Roberto tivesse razão, Ricardo era só arma usada por alguém com motivações mais profundas e recursos maiores. O ataque contra mim não era só sobre adultério e divórcio. Era sobre negócios, dinheiro e destruição profissional. Meu celular vibrou com mensagem de Sofia. Pai, mamãe tá no hospital. Tomou remédios demais. Por favor, vem. Encarei a mensagem, sentindo a primeira rachadura na minha resolução. Não importa o que mais Ana tivesse feito, ela era mãe das minhas crianças e aparentemente em crise. Liguei para Sofia. O que aconteceu? Ela chora há dias, não dorme, não come. Esta manhã, a encontrei inconsciente no banheiro com um frasco vazio de calmantes. A voz de Sofia tremia. Os médicos dizem que ela vai ficar bem, mas pai, ela tá desmoronando. Onde vocês estão agora? Hospital das Clínicas, 3º andar. Lucas está aqui também. Estamos com medo. Dirigi pro hospital, a mente acelerada. A aparente tentativa de suicídio de Ana poderia ser desespero genuíno, movimento calculado para gerar simpatia, ou algo no meio. Mas o medo das crianças era real, independente das motivações da mãe. Encontrei Sofia e Lucas na sala de espera do hospital, parecendo mais jovens e vulneráveis que em meses. Não importa a raiva que sentisse por eles, ainda eram meus filhos e precisavam de mim. Como ela tá? Perguntei, sentando ao lado. Estável, disse Lucas baixinho. O médico disse que ela não tomou o suficiente para se matar de verdade, mas pode ter dano permanente. Sofia olhou para mim com lágrimas nos olhos. Pai, sei que dissemos coisas horríveis, mas ela é nossa mãe. Não pode perdoá-la? Não podemos voltar como antes. Senti o peso da dor das crianças, sua necessidade desesperada pela família inteira de novo. Por um momento, considerei se minha guerra contra Ana valia o sofrimento delas. Então lembrei da evidência fabricada de Ricardo, das tentativas de me enquadrar por crimes que nunca cometi, da destruição sistemática da minha reputação e integridade. Isso não era mais só sobre adultério. Alguém tentava destruir tudo que eu construíra. E recuar agora só encorajaria mais ataques, mas o golpe final seria emocional, expondo as mentiras dela publicamente, fazendo-a perder o status de mulher perfeita nos círculos sociais, isolada como quem erra o passo na roda de samba. Sofia, sua mãe fez escolhas que não podem ser desfeitas. Ela cometeu crimes que machucaram outras pessoas, e está enfrentando as consequências. Passei o braço ao redor da filha. Tô aqui para você e Lucas, mas não posso consertar o que ela quebrou. Mas se você só deixasse as acusações caírem. Eu não pressionei acusações. A PF investiga crimes federais baseados em evidência que descobriram independentemente. Minha voz era gentil, mas firme. Os problemas legais da sua mãe não são algo que eu possa fazer sumir.
Enquanto sentava com as crianças na sala de espera, reflete na complexidade da guerra que lutava. Toda vitória vinha com dano colateral. Todo movimento estratégico criava nova dor para a gente que eu amava. Mas recuo não era opção quando alguém sistematicamente tentava destruir minha vida e sustento. A ponte velha falhara porque seus designers não anteciparam os estresses reais que enfrentaria. Eu não cometeria esse erro. Minha resposta aos ataques contra mim seria engenhada para resistir a qualquer contra-ataque, manipulação emocional, tentativa de usar meu amor para os filhos como arma contra mim. Justiça nem sempre era confortável, mas sempre necessária. E pretendia ver até o fim, independente do custo pessoal, terminando com um ano humilhado emocionalmente, seu mundo social desabando como um castelo de cartas no vento de um furacão carioca. O avanço veio às 3 da manhã, quando Roberto ligou para o meu quarto de hotel com notícia que mudava tudo. Sei quem está por trás da evidência fabricada, disse sem preâmbulo. Eduardo Fernandes. Sentei na cama, mente acelerada. Eduardo Fernandes era meu contador, o homem que cuidava das minhas finanças há 8 anos, a pessoa em quem confiava com todo aspecto da minha vida financeira. Impossível. Eduardo sempre foi leal. Eduardo Fernandes deve 2 milhões para sindicatos de jogo offshore. Tá desviando sistematicamente de contas de clientes há 3 anos para cobrir dívidas, incluindo as suas. A voz de Roberto era sombria. João, ele é quem alimentava informação pro Ricardo Silva, e quem financiou a defesa legal do Silva. As peças caíram com clareza devastadora. Eduardo tinha acesso aos meus registros de negócios, info de clientes e dados financeiros. Podia facilmente fornecer pro Ricardo info legítima suficiente para criar falsificações convincentes. Quanto ele roubou de mim? Estimativa conservadora, uns 1,2 milhão nos últimos 18 meses. Foi cuidadoso, pegando quantias pequenas de contas diferentes, cronometrando saques para coincidir com despesas grandes de projetos. Senti raiva fria crescendo. Então Eduardo rouba de mim, depois ajuda Ricardo a me enquadrar para os crimes dele para cobrir as próprias trilhas. Fica pior. Rastrei o pagamento anônimo pro advogado do Silva. Veio de uma das empresas de fachada do Eduardo, financiada com dinheiro roubado de clientes. João, Eduardo Fernandes é o verdadeiro criminoso nessa bagunça toda. Ricardo Silva e sua esposa eram só a parte visível de uma conspiração muito maior. Fiquei quieto por longo momento, processando implicações. Roberto, quero que documente tudo. Toda transação, todo roubo, toda conexão com a evidência fabricada do Silva. Quero um caso tão à prova de balas que Eduardo Fernandes nunca veja o lado de fora de uma prisão federal. Já tô trabalhando. Mas João, tem mais. Se Eduardo roubou de múltiplos clientes, e se esses clientes incluem gente com conexões ao crime organizado, ele tá morto ambulante. É o que penso. O tipo de gente que Eduardo deve não espera tipicamente processos judiciais, e definitivamente não perdoa desvio. Sorri com amargura. Então precisamos garantir que a PF chegue nele antes dos credores. Quero Eduardo Fernandes vivo para enfrentar justiça pelo que fez. Liguei pro Felipe Torres em casa, acordando o advogado com notícia que transformaria nossa estratégia de defesa. Eduardo Fernandes desviou de múltiplos clientes e usou o dinheiro roubado para financiar a evidência fabricada de Ricardo contra você, expliquei. Roberto tem documentação de toda a transação. Isso muda tudo, disse Torres, agora bem acordado. Se pudermos provar que a evidência do Silva foi financiada por dinheiro desviado, destruímos a credibilidade dele completamente e viramos a investigação para os verdadeiros criminosos. O que fazemos agora? Contatamos a PF imediatamente. Essa info te faz vítima de conspiração, não participante. Torres pausou. João, isso também pode ajudar sua esposa. Se Eduardo orquestrava o enquadramento, ela pode ter sido manipulada em vez de participante voluntária. Considerei isso. Ana cometer adultério e participará do esquema de propinas do Ricardo. Mas se Eduardo Fernandes for o verdadeiro arquiteto dos crimes financeiros, o papel dela poderia ser menor que eu acreditara. Penso sobre isso. Agora,
Quero focar em parar Eduardo antes que cause mais dano. Às 6 da manhã, encontrei delegado Oliveira e agente Silva no escritório de campo da PF, acompanhado por Felipe Torres e armado com a investigação completa de Roberto sobre o esquema de desvio de Eduardo. Senhor João, essa informação é extremamente valiosa, disse Oliveira após revisar os documentos. Se precisa, sugere que você foi vítima de conspiração sofisticada envolvendo múltiplos crimes. Qual sua avaliação das alegações de Ricardo Silva contra meu cliente? Perguntou Torres. À luz dessa nova info, acreditamos que as alegações do Silva foram fabricadas como parte de tentativa maior de obstruir justiça e encobrir desvio. Oliveira olhou para mim. Senhor João, nos deve um pedido de desculpas. Nossa investigação devia ter descoberto essas conexões antes. O que acontece agora? Prendemos Eduardo Fernandes imediatamente. Também precisamos reavaliar as acusações contra sua esposa à luz dessa nova info. Se ela foi manipulada por Fernandes e Silva, o nível de culpa dela pode ser diferente do que acreditávamos inicialmente. Saí do escritório da PF sentindo o primeiro senso de vindicação em semanas. A conspiração contra mim ruía, e os verdadeiros criminosos enfrentariam justiça. Mas ainda havia um elemento final do meu plano para executar. Liguei para Vicente Ramos. Senhor Ramos, tenho informação que pode te interessar sobre o homem que roubava dinheiro que devia ir para você. Tô ouvindo. Eduardo Fernandes, contador que desviou de múltiplos clientes para cobrir dívidas de jogo. É ele quem financiou a defesa legal de Ricardo Silva com dinheiro roubado. Pausei. Achei que gostaria de saber antes da PF prendê-lo esta tarde. Muito atencioso da sua parte, senhor João. Quanto dinheiro estamos falando? Vários milhões desviados de dezenas de clientes nos últimos 3 anos. Dinheiro que poderia ter pago dívidas legítimas. Interessante. E onde se pode encontrar o senhor Fernandes esta manhã? Forneci o endereço da casa e escritório de Eduardo, depois desliguei. Não ameaçava Eduardo diretamente, só garantia que consequências naturais seguissem comportamento criminoso. Se Eduardo escolhera roubar de gente perigosa, podia enfrentar os resultados naturais dessas escolhas. Dirigi para o canteiro do meu centro para os veteranos, onde a armação agora estava completa e a estrutura do telhado tomava forma. O prédio parecia exatamente os blueprints que desenhei meses atrás, sólido, funcional, construído para durar. Meu celular tocou. Delegado Oliveira, senhor João, executamos o mandado de prisão contra Eduardo Fernandes 1 hora atrás. Ele está em custódia federal e já indicou que quer cooperar totalmente com nossa investigação. E Ricardo Silva? O advogado do senhor Silva retirou todas as alegações contra você e negocia acordo de delação que reconhece que o cliente fabricou evidências sob direção do Fernandes. Oliveira pausou. Tem mais. Eduardo Fernandes foi atacado em casa cedo esta manhã antes de chegarmos para prendê-lo. Tá vivo, mas severamente espancado. Não me surpreendi. Ele consegue cooperar com a investigação? Sim. E tá extremamente motivado. Aparentemente, os atacantes deixaram claro que voltam se ele não arranjar imediatamente para repor dívidas. Implicou mais alguém. Forneceu confissão completa que implica vários funcionários municipais, empreiteiros adicionais e outros profissionais que faziam parte da conspiração. Essa investigação expandiu muito além do que esperávamos inicialmente. Desliguei e caminhei pelo canteiro, inspecionando o trabalho que logo viraria centro para os veteranos buscando apoio e comunidade. O prédio era exatamente o que envisionara, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, construído em fundações que durariam gerações, assim como a humilhação final de Ana, agora exposta na mídia como cúmplice involuntária, perdendo amigos, status e a ilusão de perfeição que sustentava sua vida. Meu celular vibrou com mensagem de Carlos: Ana quer se encontrar com você. Saiu do hospital e pede chance de se desculpar. Considerei a mensagem. Com Eduardo em custódia e Ricardo cooperando com a PF, o papel de Ana na conspiração parecia bem menor que eu acreditara. Ela cometera adultério e julgamento ruim. Mas os verdadeiros criminosos agora enfrentavam justiça.
A questão era se eu estava pronto para considerar que meu casamento poderia ser salvo, ou se algumas fundações estavam danificadas demais para suportar nova construção. Enquanto parava no centro do meu centro para os veteranos em ascensão, cercado pela armação precisa que logo viraria algo belo e duradouro, percebi que tinha escolha a fazer. Podia continuar a guerra até todo o que me traíra ser completamente destruído, ou começar o trabalho mais difícil de decidir o que, se algo, valia reconstruir das ruínas da minha vida antiga. Encontrei Ana sentada na cafeteria do hospital, parecendo frágil e mais velha que seus 38 anos. A mulher confiante e manipuladora que destruíra nosso casamento fora substituída por alguém genuinamente quebrada pelas consequências das escolhas. Obrigada por vir, disse baixinho enquanto sentei do outro lado. Como se sente? Envergonhada, aterrorizada, grata por estar viva. A voz de Ana mal passava de sussurro. João, sei que o que fiz foi imperdoável. O caso, as mentiras envolvendo as crianças. Não espero perdão. Estudei o rosto da esposa, procurando sinais de manipulação ou encenação. Em vez disso, vi remorso genuíno e o tipo de medo que vem de enfrentar consequências reais pela primeira vez, o medo de perda social total, de virar notícia como esposa traidora e fraudulenta. O que você quer, Ana? Quero consertar o que puder. Quero proteger nossas crianças de mais dano, e quero que saiba que nunca pretendi que as coisas fossem tão longe. Olhou para mim com lágrimas. Sei que isso não desculpa, mas preciso que entenda que nunca quis te machucar assim. E o Ricardo? E o esquema de negócios? Fui burra e desesperada. Ricardo me convenceu que o arranjo de indicações era a prática normal de negócios, que todo mundo no ramo imobiliário fazia assim. Ana enxugou os olhos. Nunca entendi que o que fazíamos era ilegal até a PF explicar. Queria ficar bravo, manter a distância fria que me protegera por semanas de traição e ataques. Mas vendo Ana assim, genuinamente quebrada pelas consequências, senti algo inesperado. Piedade. A PF diz que Eduardo Fernandes era o verdadeiro arquiteto da conspiração, disse. Ele manipulou tanto você quanto Ricardo para encobrir o desvio dele. Eu sei. A delegada Oliveira explicou tudo. Ana olhou para as mãos. Fui tão burra, João. Achei que estava sendo sofisticada e independente, mas só estava sendo usada por gente mais esperta e criminosa que eu. E as crianças? Estão assustadas e confusas. Achavam que estavam me ajudando a ser feliz, mas agora entendem que estavam me ajudando a cometer crimes. Ana encontrou meus olhos. Sofia fica perguntando se você algum dia vai perdoar a gente. Eu disse que não sei. Fiquei quieto por longo momento. A parte de mim traída e atacada queria fazer Ana sofrer toda a consequência possível das escolhas. Mas a parte que lembrava 20 anos de casamento e 2 crianças precisando dos pais não podia ignorar possibilidade de redenção, especialmente agora que o escândalo público já a humilhara, isolando-a de seu círculo, como uma rainha deposta. O que acontece agora? Perguntei. Tenho que testemunhar contra Eduardo Fernandes e Ricardo Silva. Meu advogado acha que posso evitar prisão se cooperar totalmente e fizer restituição por qualquer dinheiro que recebi. Ana pausou. João, quero que saiba que contei tudo para PF. Toda reunião, transação, mentira que te disse. Não escondo mais nada. Meu celular vibrou com mensagem de Roberto. Eduardo Fernandes acabou de se declarar culpado de desvio federal e conspiração. Mínimo 15 anos. Ricardo Silva pegando delação para 5 anos. Ambos fazendo restituição total às vítimas. Justiça sendo feita, disse, mostrando a Ana o texto. As pessoas que te usaram e ao Ricardo vão para a prisão. E nós? Perguntou Ana baixinho. Olhei para a esposa, vendo tanto a mulher de quem me apaixonei 20 anos atrás quanto a estranha que traíra tudo que construíramos juntos. As fundações do nosso casamento estavam danificadas além do reparo, mas talvez algo novo pudesse ser construído no mesmo terreno. Não sei, disse honestamente. Não posso fingir que o que aconteceu não aconteceu. Não posso esquecer as coisas que disse, o jeito que me olhou quando disse que eu era seu maior erro. Eu não quis dizer aquilo.
Você quis quando disse. Isso importa. Recostei na cadeira. Mas também não posso ignorar que você foi manipulada por gente usando nosso casamento para encobrir crimes deles. Ana assentiu, aceitando a verdade de ambas as declarações. Se vamos ter chance de reconstruir, tem que começar com honestidade completa, continuei. Sem mais mentiras, sem manipulação, sem esquemas. E as crianças têm que entender que escolhas têm consequências, mesmo quando parecem inofensivas na hora. O que reconstrução pareceria? Não sei ainda. Terapia de casal, sessões familiares, tempo para curar e reconstruir confiança. Estudei o rosto dela. Significaria aceitar que nosso casamento antigo está morto e que qualquer coisa nova construamos seria diferente. Faço o que for preciso. Ana disse imediatamente. Não responda rápido. Pense. Porque se tentarmos reconstruir e você me trair de novo, não haverá terceira chance. Minha voz carregava a autoridade quieta de quem aprenderá lições duras sobre confiança e consequências. Passei semanas planejando sua destruição completa, Ana. Tenho as ferramentas e disposição para usá-las se necessário. Ana assentiu, entendendo o aviso por trás das palavras. Meu celular tocou. Sofia. Pai, você e mamãe estão conversando? Sim. Vocês vão voltar? Olhei para Ana, vendo esperança e medo nos olhos. Tô considerando, mas se sim, vai ter mudanças. Regras novas, expectativas novas, consequências novas por quebrar confiança. Fazemos o que você quiser, disse Sofia rápido. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que é certo e sustentável. Pausei. Sofia, você e Lucas participaram de mentiras e enganação. Se reconstruirmos essa família, vão ter que reconquistar confiança assim como sua mãe. Entendemos. Desliguei e olhei para Ana. A fundação do nosso casamento antigo foi destruída pelas escolhas que você fez. Se vamos construir algo novo, tem que ser engenhado para resistir aos estresses que sabemos que enfrentará. O que isso significa? Transparência completa, acesso compartilhado a todas as contas financeiras, check-ins regulares com conselheiros e terapeutas, e entendimento que se confiança for quebrada de novo, as consequências serão imediatas e permanentes. Levantei-me. Pense se está disposta a viver com essas condições, porque não são negociáveis. Enquanto dirigia de volta para o hotel, reflete na conversa. 6 semanas atrás, era um homem que acreditava na permanência do casamento e na confiabilidade da família. As traições destruíram essas crenças, mas também me ensinaram algo valioso sobre a diferença entre confiança cega e decisões informadas. Meu celular vibrou com mensagem de Roberto. Todos os jogadores principais agora em custódia federal ou cooperando. Sua reputação e negócio completamente limpos. Trabalho impressionante, chefe. Sorri com amargura. A guerra acabará e eu vencer a toda a batalha. Eduardo Fernandes passaria os próximos 15 anos em prisão federal. Ricardo Silva serviria 5 anos e faria a restituição total. A conspiração de corrupção fora completamente desmantelada, e minha reputação profissional estava mais forte que nunca. Mas a decisão mais importante ainda estava adiante. Se demolir as ruínas do meu casamento completamente ou tentar o trabalho mais difícil de construir algo novo das peças salváveis. Enquanto estacionava no hotel, percebi que vingança fora a parte fácil. Destruição sempre é. O verdadeiro teste do meu caráter seria se eu tinha coragem e sabedoria para escolher reconstrução sobre entulho, mesmo quando destruição parecia mais segura e certa. João era arquiteto que construía coisas para durar. Amanhã, decidiria se meu casamento valia o esforço de rebuild completo ou se algumas fundações estavam danificadas demais para suportar o peso de um novo começo. A escolha era minha. E pela primeira vez em semanas, percebi que ter escolhas reais, baseadas em verdade em vez de enganação, era talvez o mais valioso que ganhará das ruínas da minha vida antiga. Epílogo. 6 meses depois, parei no Centro para os Veteranos concluído, assistindo enquanto os primeiros grupos de apoio se reuniam no prédio que projetei. A estrutura resistira ao primeiro inverno perfeitamente, toda junta sólida,
Todo o sistema funcionando exatamente como engenhado, assim como nossa reconstrução familiar, agora ancorada em honestidade após o escândalo que humilhara Ana publicamente, forçando-a a reconquistar confiança devagar. Ana apareceu ao meu lado, se movendo quieta como aprenderá nos meses de rebuild. Fazíamos aconselhamento 2 vezes por semana, sessões familiares com Sofia e Lucas 1 vez por semana, e mantínhamos protocolos de transparência que viraram nossa nova fundação. O prédio é lindo, disse baixinho. Construído para durar, respondi. Declaração que carregava camadas de significado que ambos entendíamos. Nossa reconstrução matrimonial progredia devagar, construída em honestidade em vez de romance, accountability em vez de confiança cega. Era diferente da nossa relação antiga, mais forte em alguns jeitos, mais frágil em outros, mais real de modos que nosso casamento anterior nunca fora. Sofia e Lucas aprenderam lições duras sobre consequências e integridade. Ambas viam conselheiros individualmente e pegaram jobs de meio período para contribuir para os pagamentos de restituição que nossa família fazia às vítimas do Eduardo. Pai. Lucas apareceu no meu cotovelo, parecendo mais maduro que seus 15 anos. Tem alguém aqui para te ver. Virei e encontrei delegado Oliveira se aproximando com um sorriso leve. Senhor João, queria atualizar sobre as disposições finais, disse. Eduardo Fernandes sentenciado a 18 anos em prisão federal. Ricardo Silva pegou 7 anos. Ambos fazendo restituição total, e os funcionários municipais envolvidos todos removidos do cargo. E os empreiteiros que faziam parte do esquema? A maioria recebeu sentenças suspensas e sanções profissionais em troca de cooperação e restituição. A conspiração foi completamente desmantelada. Assenti. Obrigado por me manter informado. Enquanto Oliveira saía, reflete na arquitetura complexa da justiça. Todo criminoso enfrentará consequências proporcionais aos crimes. Toda vítima receberá restituição. Toda prática corrupta for exposta e eliminada. Mas mais importante, eu aprenderá a diferença entre justiça e vingança. Justiça restaurava equilíbrio e protegia inocentes. Vingança só destruía tudo no caminho. João escolhera a justiça. E ao fazer, construíra algo que duraria. Um casamento reconstruído em fundações honestas. Crianças que entendiam a importância da integridade. Um centro comunitário que serviria veteranos por gerações. Às vezes o projeto de construção mais importante era reconstruir sua própria vida do chão para cima usando lições aprendidas do colapso do que veio antes. Eu fizera esse trabalho com a mesma precisão e compromisso que levava todo o projeto. E como todos meus edifícios, era engenhado para resistir ao teste do tempo.